Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui pra atualizar vocês sobre o progresso feito no Animal Way essa semana. Nessa última semana, como eu havia prometido, a gente implementou a mecânica de save no jogo. E antes de mostrar pra vocês como que a gente fez e por que a gente fez, eu quero falar pra vocês sobre a importância do save e como ele pode ser implementado. Basicamente, um save em um jogo serve pra que você não perca o seu progresso de forma alguma quando você sair do jogo. O que isso significa? O nível do jogador, o nome do jogador, atalhos que ele mudou, volume que ele colocou no jogo, tudo isso entra no sistema de save. E tudo isso deve ser salvo quando ele sair e carregado quando ele entrar. Agora, vamos falar um pouco sobre os tipos de save que podem existir em um jogo. Um save que o jogador tem que ir até uma interface para salvar, um save que um jogador tem que ir até um checkpoint para salvar, e um save que acontece automaticamente de tempos em tempos durante a gameplay do jogador. Quando o jogador tem que ir para uma interface para salvar o jogo, esse tipo de save é um risco muito grande, porque em um jogo onde, por exemplo, tem boss e tem fases, se o jogador se esquecer de clicar nesse botão e fechar o jogo, ele vai voltar vários passos no tempo. E é por isso que normalmente esse save é presente, porém ele não é único. Ele é integrado ou com o save de tempos em tempos ou com o save de checkpoint. O save de checkpoint funciona parecido. Basicamente, quando o player chegar em uma área específica do seu jogo, ele vai chamar o save do jogo, para que evite que o jogador morra e perca qualquer progresso muito grande. O terceiro e último tipo que eu vou falar aqui agora é o save de tempos em tempos. Ele é o mais comum. Basicamente, ele é o que o nome fala, ele salva de tempos em tempos ou quando o jogador executa uma ação que acontece muito frequentemente. Agora, falando um pouco sobre o save no meu jogo. Como eu comentei, eu tenho implementado dois sistemas, o sistema de save de tempos em tempos e o sistema de save por interface. O jogador pode clicar no pause e salvar o jogo quando ele quiser, a qualquer momento, e ele também pode depender do sistema de tempos em tempos. Antes de falar sobre a programação, eu tenho um conselho para vocês. Eu falei no meu último vídeo que eu fiz a programação do jogo inteira e eu deixei o save para a última hora. Não façam isso. Por quê? Porque normalmente o seu sistema de save ele tem que ser planejado ao redor do seu jogo. E se o seu jogo já tá pronto, é muito provável que você vai ter que mudar várias coisas, criar várias variáveis, criar vários grupos para que o seu sistema de save consiga funcionar de uma maneira ordenada. Então assim, se você estiver fazendo um jogo que precisa de um sistema de save, e principalmente se ele precisar de um sistema de save de um mundo complexo, planeja esse sistema de save antes de programar o mundo. Eu juro pra você não vai se arrepender de ter planejado isso de antemão. Bom, agora que eu tirei essa dica do caminho, deixa eu te falar como que eu programei o meu sistema de save. Basicamente, para programar o sistema de save, a primeira coisa que você tem que fazer é um sistema de save and load. O sistema de save and load é algo que vai pegar os dados que você forneceu a ele, organizar esses dados e colocar esses dados dentro de um arquivo externo que não está relacionado ao jogo. E o load vai basicamente pegar esses dados que você armazenou nesse arquivo externo, descompactar eles e entregar eles de volta para o sistema para que ele possa fazer o loading desses dados no mundo. Isso quer dizer que para cada árvore, para cada pedra, para cada baú que eu tinha no meu mundo, todos eles tinham que ter uma função de save que pegasse os dados que eu precisava, mandasse para o meu save and load para que ele pudesse guardar esses dados. Então, sim, para cada uma das coisas que você tá vendo no mundo, eu tive que fazer um script específico. Essa é a importância da padronização. Eu vou mostrar para vocês um código de exemplo para que vocês possam entender como que funcionou realmente na prática o meu save. Aqui vocês estão vendo o save dos meus baús. Ele basicamente salva que tipo de baú era, a posição do baú, se o baú estava pintado ou não, e se estava, qual a cor que ele estava pintado, e o que tinha dentro do baú. Esse é o save. Ele pega esses dados e manda para o save and load. E na hora do load, ele vai pegar esses dados de volta, vai instanciar o baú certo, instanciar ele na posição certa, vai pintar ele, se ele era um baú pintado antes de salvar, e ele vai colocar os itens que estavam ali dentro na condição que eles estavam. Esse é um código complicado, como vocês podem ver aqui na tela, é um código longo, porém, é assim que eu tive que fazer. Por quê? Porque eu não padronizei o sistema antes de fazer o save.
Mas, no final das contas, deu tudo certo. E agora, o que está por vir no futuro do Animal Way? Uma outra feature que eu tenho enrolado bastante pra fazer, porque essa é complicada, é a feature de construção. Basicamente, eu quero que você possa construir a sua casa do jeito que você quiser no Animal Way. E isso é muito complicado. Eu espero que dê tudo certo, e se der tudo certo, eu vou aparecer aqui com um devlog de construção. Mas caso não dê tudo certo, o meu segundo plano é fazer os inimigos do jogo nessa próxima semana. Se você quiser acompanhar eu programando a construção ou os inimigos, eu ainda não sei qual dos dois vai ser, é só você aparecer na Twitch. Eu programo lá segunda, quarta, sexta, sábado e domingo a partir das 7 horas. Então aparece por lá que você vai ser sempre bem-vindo. Por hoje é só. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar um like e ativar o sininho se vocês quiserem acompanhar a minha jornada de desenvolvimento. É isso aí. Eu vejo vocês na próxima. Bye!